e ajude os irmãos lá também. Mas é muita alegria de ter o pastor Márcio aqui conosco. A palavra é com ele, Deus o abençoe e que o Espírito Santo tenha a liberdade de usar os seus lábios. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Uma alegria muito grande estarmos nesta tarde, né, com os irmãos, louvando ao Senhor, adorando ao nosso Deus e também tendo nas nossas mãos a sua palavra, né? Palavra maravilhosa. Eu gostaria que você acompanhe, né, ou abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 43 a 48. Mateus capítulo 5, 43 a 48. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém, irmãos? Vamos ler ainda, irmãos, 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes. Só fazendo um adendo, irmãos, a palavra jactancioso significa vaidoso, orgulhoso, arrogante, né? Cheio de si. Essa é a palavra, inclusive aparece ela novamente, né? Arrogantes, blasfemadores. Do lado do jactancioso aparece a palavra arrogante. O jactancioso é vaidoso, é orgulhoso, uma pessoa cheia de si. Aqui é uma profecia, irmãos, uma profecia de Timóteo, né, retratando os últimos dias. E temos aqui as palavras, né, de Jesus no Sermão da Montanha, né, que é exatamente no final, quase que no final, né, continuando, né, o Sermão da Montanha, porque tem as bem-aventuranças, né? Depois o sermão continua.
E aqui Jesus está falando do amor ao próximo. Do amor ao próximo. Amém, irmãos? Ouvem bem, né? Lá atrás. Irmãos, nós estamos vivendo uma época difícil, pós-pandemia. E não somente por ser pós-pandemia, né? Mas já desde a entrada desse novo milênio, desde o final do milênio passado, né? Do século passado, lá pelos anos 90, 2000, 2005, 2010, e nos nossos dias. Temos vivido um momento de mudanças radicais no mundo, né? Que os historiadores, os sociólogos, os analistas chamam de pós-modernidade. Pós-modernidade. Nós que vivemos os anos 70, como citou aqui o nosso irmão presbítero João, né? Quantas mudanças aconteceram dos anos 70 para cá? Quantas mudanças? Eu me converti, aceitei Jesus Cristo em 1972. Me consagrei ao ministério da palavra em 1972. No mesmo ano. Comecei a trabalhar com o Ministério de Jovens em 1972, viajando pelo Brasil todo. Pelos Estados Unidos, uma grande parte do leste. E a Argentina, toda a região, desde o norte da Argentina até centro, sul. E no Brasil, pregando o evangelho em vários estados, desde Foz do Iguaçu até Salvador, em mais de 5 estados brasileiros, pregando o evangelho. E quantas coisas mudaram, irmãos? Quantas coisas mudaram? Vivemos uma época hoje de contracultura cristã. Contracultura, porque as pessoas estão voltadas para si mesmas. Há uma espécie de egoísmo, há uma espécie de autocentricidade nas pessoas. E Jesus Cristo está falando que nós temos que amar o próximo, né? Mas neste mundo que estamos vivendo, o egoísmo cresce a cada dia, né? E muitos enxergam apenas o seu próprio umbigo. Hoje, irmãos, nessa pós-modernidade de inteligência artificial, né? Hoje fala-se tanto de inteligência artificial, chat GPT, e as pessoas correm lá na internet, né? Para poder conhecer, para poder saber das coisas, e o Google também responde. E nós sabemos que hoje o ser humano está perdendo a sua essência. Irmãos, ninguém pode viver de maneira isolada. Há uma espécie de crise de isolacionismo, onde as pessoas se prendem às redes sociais, aos celulares. E a falta de comunicação na família, a falta de comunicação na sociedade, a falta de comunicação no trabalho, a falta de comunicação na igreja, porque as pessoas nem querem vir à igreja, estão acomodadas muitas vezes. E eu quero dizer para os irmãos, ninguém pode viver de maneira isolada, irmãos. Ninguém pode. O amor é expansivo. O amor, irmãos, é a extensividade ao irmão. O amor é a extensividade ao próximo. O amor é estar com as pessoas. É estar com as pessoas. É o afeto, é o carinho, é a atenção. E é Jesus que está falando sobre isso. Nós não podemos gerar uma conotação isolada da palavra amor. Não. Jesus está dizendo que nós temos que amar ao próximo. Ele diz aqui, amarás o teu próximo, né? Eu, porém, vos digo, né? Amai os vossos inimigos, orai para os que vos perseguem,
para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste. E ele diz mais: se vocês amam somente os que vos amam, qual é a vantagem disso? Que recompensa tem? Os publicanos não fazem isso também? Dentro das suas próprias sinagogas, né? E se saudardes somente os vossos irmãos, nós como igreja, né? Não fazem os gentios também? O que nós fazemos demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Jesus Cristo está dizendo, nós temos que amar as pessoas indistintamente, amar os inimigos, amar os que nos perseguem, amar a todos indistintamente. Porque Deus faz chover sobre justos e injustos e faz também nascer o sol. Nascer o sol. Irmãos, o amor é doação, doar-se ao outro. E às vezes até na comunidade, irmãos. Às vezes até dentro da igreja, termina o culto, as pessoas desaparecem. Não conversam, não trocam afetividade. Amor é doação, é o primeiro ponto desse sermão, irmãos. Falamos da introdução do sermão, dos textos bíblicos, citamos a profecia de Timóteo, que o mundo seria um mundo egoísta, e as profecias estão se cumprindo, vocês estão vendo. O mundo está egoísta, as pessoas estão orgulhosas, estão apenas pensando em ficar ricos, em ganhar milhões, e esquecem de viver com o ser humano, com as pessoas. Amor, primeiro ponto do sermão, irmãos. Amor é doação, é doar-se. Temos que olhar a necessidade do nosso próximo. Irmãos, eu quero citar aqui o psiquiatra Eric Berne, grande escritor, autor da análise transacional. Eric Berne, nas suas pesquisas, vendo o trabalho dos psicoterapeutas e dos especialistas nessa área de comportamento humano, eles fizeram uma pesquisa e descobriram que uma criança recém-nascida, se ela não receber afeto, não receber carinho, não receber amor, o que naturalmente ela recebe logo da mãe, né, quando a criança nasce, e dos seus queridos, o pai, a mãe, a família, né? Se a criança não receber afeto, não receber carinho, ela está correndo o risco de morrer. Isso é muito sério, irmãos. O que eu estou dizendo, o que Eric Berne diz, é muito sério. A questão do afeto é algo muito sério. Nós vivemos uma época em que as pessoas discutem tudo, se agridem. Nós vemos aí quantos casais estão se separando, estão se tratando com violência. Quantas famílias, e a Bíblia fala claramente que os filhos lutariam contra os pais contra os filhos, e as profecias estão se cumprindo. Nos estudos de Eric Berne, ele descobre que o ser humano é um ser essencialmente afetivo. O ser humano é um ser essencialmente afetivo. Nós não conseguimos viver sem amar. Amar não é uma palavra, não é só responder para as pessoas, eu te amo, mas é demonstrar amor através das atitudes, através do comportamento, através da afetividade, através da proximidade. E Jesus Cristo foi muito além, não é? Porque em outro texto ele fala que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas as pessoas não estão nem amando-se a si mesmas, irmãos. Ou amam apenas a si mesmas e deixam de amar o próximo.
O Evangelho de Jesus Cristo, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mostra a trajetória de Jesus. Irmãos, Jesus Cristo é a nossa grande referência de amor. Olha que todos os evangelistas são felizes em registrar, né? Alguns estiveram com Jesus. O exemplo de Mateus, que nós citamos aqui. Outros não estiveram com Jesus. O caso de Lucas. Lucas não conviveu com Jesus. Mas ele retrata de uma forma belíssima acerca do amor que Jesus Cristo ensina. E Jesus Cristo, irmãos, ele doou a sua própria vida em prol da humanidade. Vocês querem uma prova maior de amor do que essa? E ele, na sua vivência, ele socorria as pessoas, ele falava do amor. Ele disse para o cego de Jericó: que queres que eu te faça? E o cego disse: Senhor, eu quero ver. Ele disse: então vê, a tua fé te salvou. Além dele voltar a enxergar, ele recebeu a salvação. O verdadeiro sentido do amor, irmãos, é viver para o nosso próximo. Cristo entregou a sua própria vida em nosso favor, ao ponto de morrer em uma cruz. E a nossa vida não tem sentido se não olharmos para o nosso próximo com um olhar de amor. Porque, irmãos, evangelização não é só distribuir folhetos e dizer que Jesus Cristo salva. Não é só bater de porta em porta, né? Bater as palmas. Os testemunhos de Jeová fazem isso de uma forma muito fria, porque eles fazem por obrigação, porque na instituição deles lá diz assim: o evangelho tem que ser pregado. E eles são, irmãos, repreendidos e disciplinados se não forem para a rua pregar. A relação de amor ligada ao evangelismo, à evangelização, é doar-se às pessoas. É perguntar para o seu vizinho se ele está precisando de alguma coisa. É demonstrar o amor de Deus nas coisas mais simples, nas coisas mais corriqueiras e mais cotidianas. E aí o seu vizinho vai dizer: puxa, aquela pessoa é tão atenciosa, né? Aí descobre que você é uma pessoa cristã. E ele vai querer saber por que você é diferente. E você vai ter a oportunidade de mostrar na sua vida esse amor. E através do discipulado, essa pessoa é conquistada para o reino. É salva para Jesus Cristo, através da palavra de Deus pregada. Eu tive a oportunidade, irmãos, numa cidade do sul de Minas, de pregar para uma jovem numa praça pública. Ela era viciada em drogas e ela tinha histórico de lesbianismo. Eu não critiquei ela, não falei nada sobre a sua situação pessoal, e me aproximei, li a Bíblia, li alguns textos bíblicos para ela, e ela baixou a cabeça, ouviu, e eu disse assim: posso fazer uma oração por você? Ela falou: pode. Eu orei com ela, irmãos, e aquela jovem começou a chorar. As lágrimas desceram no seu rosto. Ela olhou para mim e disse que nunca tinha ouvido algo semelhante. Ninguém nunca tinha falado de Jesus para ela. Baixou a cabeça, enxugou o rosto, e ela disse: eu estava me preparando para destruir, para matar a minha família. E você vem aqui e me fala de Jesus. Resumindo, irmãos, esta jovem aceitou Jesus.
Ela lia a Bíblia, se drogava e chorava. Lia a Bíblia, se drogava e chorava. Durante muitos meses, durante um grande tempo, ela lia a Bíblia, se drogava e chorava. Não matou a família. Alguns anos depois, eu estive em um congresso de pastores em Belo Horizonte, em 1983. Eu estava no primeiro ano de ordenação do ministério. E eu encontrei uma jovem missionária, discipuladora, que conhecia essa jovem. E eu perguntei para ela dessa jovem, porque ela também discipulou essa jovem depois. Eu fiz um trabalho de Paulo, ela fez um trabalho de Apolo. E ela me disse, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Sabe o que aconteceu com aquela jovem? Ela entregou a vida totalmente a Jesus. Tornou-se uma missionária. E levou toda a família para Jesus Cristo. Toda a família. E ela saía na praça assim, todos os drogados da praça ela evangelizava. E muitos desses drogados se entregaram para Jesus. Porque ela tinha dito também, nunca eu tinha ouvido falar do amor, desse amor. Eu achava que ninguém me amava. Muitos anos depois, eu estava lá naquela cidade, já casado com os meus filhos, passeando por ali. Procurei alguém, perguntei dessa missionária. Aí eles me disseram, olha, essa missionária, ela faleceu. A cidade parou no dia do funeral dela. E ela faleceu um pouco mais jovem, por quê? Por causa do efeito das drogas no seu próprio organismo, irmãos. Então, ela teve efeitos colaterais. E acabou morrendo antes. Assim, com uma idade madura, né? Mas tornou-se uma missionária, parou a cidade. Por causa do amor. É isso que faz o amor de Jesus nas nossas vidas. Se Jesus está no seu coração, você tem que impactar a vida das pessoas. Em tempo e fora de tempo. Cristo entregou a sua própria vida em nosso favor. Se não olharmos para o nosso próximo com um olhar de amor, a nossa vida não tem sentido. O verdadeiro amor é viver para servir. Você está aqui, meu irmão, para servir. E servir o seu irmão do lado, e servir a igreja, e servir o pastor, e o pastor servir você. Nós temos que servir as crianças, os jovens, os adolescentes, os jovens casados, os jovens adultos solteiros que querem se casar. Também temos que orar por eles. Fazer o bem, ajudar as pessoas com alimento, aquele que está desempregado, ajudá-lo a preparar um currículo, acompanhá-lo até uma empresa, orientá-lo da melhor forma possível. Ser luz para o ser humano, carente da vida em Cristo. Irmãos, o segundo ponto, o amor é missão. A sua missão é amar. A minha missão é amar. Nós amamos porque Deus amou primeiro. Deus é amor. Essa igreja existe porque Deus viu esse lugar antes dela existir. E essa igreja foi implantada aqui. Muitas vidas passaram por aqui. Muitas vidas se converteram aqui. Muitas pessoas ouviram do Evangelho através de grupos de discipulado dessa igreja. E por que não voltar aos grupos de discipulado? A maior igreja presbiteriana da Coreia, Igreja Presbiteriana Saran,
tem mais de 60 mil membros. Ela trabalha com grupos de discipulado, que uns chamam de células, né? Outros chamam de grupos de discipulado, outros chamam de grupos de crescimento, outros chamam de grupos familiares. O amor é missão. Hoje vivemos em um ambiente fechado. Como igreja, devemos ir até as pessoas, como Cristo o fez. Ele foi até as pessoas. Ele andava pelas ruas, pelas casas, pelas praças, em todos os lugares pregando o Evangelho. Nos Evangelhos, nós vemos Jesus Cristo estando com as pessoas. Ele disse: Zaqueu, desce depressa, desce dessa árvore aí, Zaqueu. Não fica aí isolado, não, que eu quero cear na tua casa hoje. Jesus pregando, curando, abençoando e salvando vidas. Ele é a nossa referência maior, é o nosso exemplo de missão. Tem um escritor que diz assim, que Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Gosto muito dessa frase. A igreja precisa, irmãos, sair das quatro paredes. Porque, irmãos, aqui é o templo, lindo, aconchegante, onde nós recebemos as pessoas. Mas igrejas são vocês. Se a igreja estiver vazia, ela deixa de ser igreja, ela torna-se apenas um templo. Agora, se ela tem 2 pessoas, ela é igreja. Se ela tem 3 pessoas, ela é igreja. Porque Jesus Cristo disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. A igreja precisa, irmãos, ir por todos os lugares pregando o Evangelho. Nós somos agência missionária. Agência missionária. A minha irmã foi missionária no Amazonas. A minha irmã trabalhou com 2 tribos indígenas, fazendo tradução linguística. Ela traduzia a Bíblia para as línguas tribais. 2 grupos, os Macuxis e os Waiwais. São tribos, irmãos, próximas dos Yanomamis, talvez seja mais conhecido para os irmãos, na fronteira do Brasil com a Venezuela, na Serra do Navio. A minha irmã trabalhou ali durante muitos anos, como missionária linguista, e ela recebeu prêmio de reconhecimento internacional pelo trabalho que ela fez. E eu sou fruto da minha irmã, ela que me discipulou e me levou para Jesus, essa missionária. Eu tenho amizade, é um amigo meu, pessoal, presidente da Missão Novas Tribos do Brasil, pastor Eduardo Gomes Luz. Eu peço que você ore por ele. É um homem de Deus, irmãos. Esposa dele, Nancy, também Luz, Nancy Montuanelli Luz. Foi uma companheira de missões, quando era solteira ainda, antes de casar com o Eduardo. Trabalhamos juntos em missões com jovens. Esse casal é um casal extremamente abençoado. A Rede Globo mostrou uma reportagem da história do Eduardo Luz. Ele trabalhando na selva amazônica, no Pará, na região amazônica paraense. A equipe de Eduardo Gomes Luz descobriu um grupo de índios que não eram conhecidos pela civilização. Era uma tribo totalmente isolada, eram índios isolados. E eles próprios deram o nome, talvez você tenha ouvido até no Fantástico. A Rede Globo pode ter transmitido, inclusive Luciano Huck foi, depois de um tempo, conhecê-los lá.
é uma tribo chamada tribo Zoé. Essa tribo estava sendo extirpada, eles estavam morrendo. E com a chegada dos missionários, eles ajudaram aquelas crianças que estavam desnutridas. E essa tribo foi recuperada através do trabalho da missão Novas Tribos do Brasil. Hoje, esse missionário que descobriu os índios Zoés, ele é presidente da missão Novas Tribos do Brasil, que completou recentemente mais de 70 anos de ação no nosso país. Terceiro ponto, irmãos, que o pastor Márcio, às vezes, ele passa um pouco do horário, né? Mas eu descobri que tem um relógio digital aqui. Antigamente o relógio ficava lá na frente, assim, era bem grande, né? Para o pastor ver. Hoje é mais perto aqui. Terceiro ponto, o amor não faz acepção de pessoas. A minha esposa hoje cuida da minha sogra, que é a minha segunda mãe. Crente, firme. Todo mês eu levo a ceia do Senhor lá para ela, cantamos, oramos, e a minha esposa cuida da mãe. Ela já não anda mais, mas ela está lúcida. Ela tem as crises de saúde, dos problemas, todos os tipos de problemas. Ela tem 92 anos. Mas ela fala para mim assim: eu amo viver, eu gosto de viver. E minha sogra sempre foi uma pessoa evangelista. Evangelista. E eu já tenho um netinho, irmãos. Tem 4 anos. O nome dele é Samuel. E é bonito, irmãos. Parece comigo. É lindo. Temos o hábito de nos fecharmos em uma comunidade de fé. Achamos que não é preciso evangelizar mais. As pessoas de todos os níveis estão sedentas. Se tiver um prédio aqui próximo, aquelas pessoas estão sedentas. Os moradores das residências estão sedentas do amor de Deus. As pessoas hoje, depois da pandemia, elas estão com o coração muito mais aberto. Semente está lançada. As pessoas precisam ser colhidas. Paulo pregou para os gentios. Ele foi chamado de apóstolo dos gentios, irmãos. Paulo começou o ministério dele em Antioquia, no sul da Síria, no norte da Palestina. Dali ele partiu para plantar igrejas na Ásia. E, de acordo com a história, foram até a Espanha. Pregaram em toda a Europa. Pregaram em todas as regiões asiáticas. Alguns dizem que Barnabé esteve na Índia pregando o Evangelho. O povo está com fome, com sede. O Evangelho começou a ser pregado a partir de Antioquia. E foi lá em Antioquia, irmãos, uma cidade gentílica, no sul da Síria, que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E para concluir, Deus ama todas as pessoas, gregos, judeus, gentios, porque Deus ama a todos. O Senhor falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem um texto na Bíblia que diz que Deus não faz acepção de pessoas. Jesus Cristo disse, através do Evangelho de Marcos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E Paulo teve a ousadia de dizer: toda criatura debaixo do céu tem ouvido o Evangelho, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Para conclusão, irmãos,
Vivemos tempos trabalhosos, onde o ser humano é amante de si mesmo. Ninguém consegue ser feliz vivendo de forma isolada. A igreja perderá sua identidade se ela não vivenciar o amor ao próximo em todas as dimensões. Quem inventou o amor foi Deus. Uma vez eu ouvi um escritor dizer assim: Deus criou o homem, o ser humano, porque ele queria dividir o seu amor com alguém. E ele disse para aquele homem: multiplicai-vos e crescei-vos e multiplicai-vos e enchei toda a terra. E essa profecia se cumpriu. Precisamos, irmãos, repensar o sentido de amor, o sentido de ser igreja e o sentido de missão. Irmãos, nós complicamos. A missão é uma coisa muito simples. É o amor, é doar-se, é reconhecer que não posso ficar para mim, mas posso oferecer para outras pessoas. É amar a partir da minha casa, é amar a partir da minha igreja, amar o meu irmão, ele é o meu próximo, quem estiver próximo de você. Seu vizinho é o teu próximo, então você tem que amá-lo. Lá na feira, enquanto você está fazendo as compras, as pessoas que estão próximas a você, você tem que amá-las. O feirante, o dono do supermercado, o dono da padaria, o síndico do seu prédio, o zelador do seu prédio. Temos que amar. Amor é dom de Deus. Em Gálatas, capítulo 5, lá diz que o amor é fruto do Espírito. E em Coríntios diz que o amor é excelência, não é isso? Coríntios 13. O amor, as outras situações desaparecem, né? Fé, esperança. Existe a fé, a esperança e o amor, né? Acima de tudo, o que permanece é o amor. Amor não é palavra, amor é vivência, experiência. E fechando, concluindo, como nós já concluímos, Eric Berne, irmãos, esse psiquiatra, ele recebeu prêmios pelo seu trabalho como escritor, muitos exemplares vendidos dos seus livros, e as pesquisas científicas feitas chegaram à conclusão que o ser humano é um ser afetuoso. O ser humano precisa de afeto. Tanto ele precisa de afeto, como ele precisa dar afeto. Não é só receber, é dar afeto às pessoas. E esses profissionais, técnicos, médicos, especialistas, irmãos, eles estão com a razão. Mas antes deles, já havia o quê? Um homem chamado Jesus Cristo, que havia dito sobre isso. A essência do ser humano é o amor de Deus. A essência do ser humano é amar o próximo. Aprendi uma frase nos Estados Unidos que era assim: Jesus in me loves you. Jesus em mim ama você. Eu ouvi muitos americanos falando essa frase na época que eu estive lá. Jesus em mim ama você, mas você também tem o amor. Não só esse amor salvífico, o amor da salvação, mas é o amor dom de Deus. Né? O amor dom de Deus, que nos faz existir como igreja, nos faz ser humano, ser feliz. Você precisa ser feliz. Você está triste? Falta amor. Você está isolado, angustiado? Falta amor. Então, o amor é a essência da vida.
O amor é a essência para nos tirar da apatia, da comodidade, do marasmo. O amor traz em nossos corações uma visão nova de vida, de reino, ideias novas, projetos novos. Tira aqueles projetos do papel lá, da sua gaveta, coloca lá uma pitada de amor, que as portas serão abertas. Trabalhei com um missionário que dizia assim: o homem fecha uma porta, Deus abre 3, 4 portas, muitas portas. Deus tem muitas portas para você, abertas, para te abençoar, para fazer você ser mais feliz. Que Deus te abençoe. Espero que o ano de 2024, irmãos, seja um ano desafiador na sua vida, na sua família, com seus filhos, com seus netos, bisnetos, tataranetos. Não é assim que a Bíblia diz? A bênção do Senhor será sobre os filhos dos teus filhos. Eu falava para Deus: Deus, quando é que essa bênção vai acontecer comigo? Aí nasceu Samuel. E verás os filhos dos teus filhos. E foi a minha sogra que deu esse nome, antes dele nascer. Falei: e aí, quando o Samuel vai vir? Quando o Samuelzinho vem? Aí meu filho deu o nome de Samuel. E aqui nessa igreja tinha um Samuel também, que eu sei. Foi meu aluno. Samuelzinho, presbítero Samuel, filho da Sueli, irmã Sueli, do pastor Sinésio. Foi meu aluno Samuel. Sempre eu encontro com ele, eu falo: você foi meu aluno, hein?